Nossa equipe falará um pouco sobre as vacinas como tecnologia imunizante, dando destaque à Coronavac. A nossa equipe é formada por mim, Camila, por Luciana, Maria Eduarda, Victor Osvaldo, Scarlett e João Pedro. A Coronavac, vacina contra o novo coronavírus produzida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech e testada no Brasil pelo Instituto Butantan, segue o padrão diferente das vacinas Pfizer e AstraZeneca e foi criada com base no próprio vírus inativado, estratégia mais comum para os imunizantes. A vacina Coronavac usa vírus inativados, ou seja, que foram expostos em laboratório a calor e produtos químicos para não serem capazes de se reproduzir. Por isso, eles não conseguem nos deixar doentes, mas isso é o suficiente para gerar uma resposta imune e criar no nosso organismo uma memória de como nos defender contra uma ameaça. Como é feita a produção pelo Butantan? No começo de dezembro, o Instituto anunciou que a fabricação ocorrerá em turnos sucessivos, 7 dias por semana, para que a produção diária alcance a capacidade de 1 milhão de doses por dia. A aplicação do Coronavac ocorre em 2 doses, sendo a segunda entre 14 e 28 dias após a aplicação da primeira. De acordo com o Butantan, vacinas de Covid-19, em geral, estão desenhadas para proteger contra a doença. Portanto, existe a possibilidade de uma pessoa vacinada ser infectada e transmitir a infectação, mesmo sem ter sintomas. A duração da projetação de nenhuma vacina não é conhecida neste momento. 4 países já aplicam ou têm planos de aplicar o imunizante da chinesa Sinovac: China, Indonésia, Turquia, Chile, dentre outros países. Obrigado. Nossa equipe falará um pouco sobre a tecnologia das vacinas, dando destaque à Pfizer. Nossa equipe é composta por Pedro Vitor, João Pedro, Alícia, Emanuel e Luan. Como foi criada a primeira vacina? A primeira vacina surgiu a partir dos estudos realizados pelo médico inglês Edward Jenner. Ele observou pessoas que se contaminaram ao ordenharem vacas por uma doença de gado e chegou à conclusão de que essas pessoas tornavam-se imunes à varíola. Surge aí a primeira vacina. Com a pandemia, a Pfizer e a BioNTech redicionaram o espaço para a produção de uma vacina contra o novo vírus. A startup alemã contra o conhecimento específico em biotecnologia, somente a grande estrutura de farmacêutica. No Brasil, a Anvisa autorizou as condições do armazenamento da vacina Pfizer em abril, levando em conta as novas recomendações. A vacina pode ficar entre menos 25 graus Celsius e menos 25 durante 14 dias e entre menos 2 graus Celsius e menos 8 por 5 dias. O esquema para imunização completa considera a aplicação de 2 doses. Com um intervalo de 21 dias, a vacina apresentou taxa de eficácia de 91,3% após a aplicação da segunda dose. Após o surgimento de variantes do novo coronavírus, uma das principais dúvidas da comunidade científica é a capacidade de proteção dos imunizantes já desenvolvidos. Diversos estudos têm sido desenvolvidos no intuito de responder essa pergunta. Em estudo publicado em março, mostrou que o imunizante foi capaz de neutralizar a variante P1, que teve origem em Manaus, no Amazonas. Obrigado. Nossa equipe falará sobre a AstraZeneca e é composta por Davi, Felipe, Adonai, Ana Clara e Sofia. A primeira vacina surgiu a partir dos estudos realizados pelo médico inglês Edward Jenner. Ele observou pessoas que se contaminaram ao ordenarem vacas por uma doença de gado que chegou à conclusão que essas pessoas tornavam-se imunes à varíola. Surgiu aí a primeira vacina.
O que são vacinas e como agem no organismo? As vacinas são o meio mais seguro e eficaz de nos protegermos contra certas doenças infecciosas e são obtidas a partir de partículas do próprio agente agressor, sempre na forma atenuada, enfraquecida ou inativa, morta. Agora vamos falar um pouco sobre a vacina AstraZeneca. Esta vacina foi desenvolvida pelos pesquisadores da Universidade de Oxford em colaboração com o laboratório britânico AstraZeneca. É uma vacina de vetor viral que tem como base outro vírus, um adenovírus de chimpanzé, que foi debilitado e geneticamente modificado para impedir que o coronavírus se reproduza no organismo humano. Em quantos países a vacina da AstraZeneca foi liberada? A vacina da AstraZeneca já foi licenciada em mais de 70 países em 6 continentes. De acordo com a empresa, até 14 de março, o primeiro país a conceder a aprovação foi o Reino Unido, em 30 de dezembro do ano passado, seguido por outros grandes mercados, como União Europeia e Índia. Obrigado! Nossa equipe falará sobre a Sputnik V. Componentes: Marcos, Emily, Ana Letícia, Alexandre e Maria Rita. Vamos falar um pouco sobre uma vacina ainda não usada no Brasil, mas que já foi aprovada em 69 países, com uma população total de 3,7 bilhões de pessoas, ou cerca da metade da população mundial. A vacina leva o nome do primeiro satélite espacial soviético, o lançamento do Sputnik 1. Em 1957, deu um novo impulso à exploração espacial em todo o mundo, criando o chamado Momento Sputnik para a comunidade mundial. Falando sobre a eficácia, ela se apresentou em mais de 97% com base na análise dos dados da incidência do coronavírus em russos vacinados com os 2 componentes do fármaco no período de 5 de dezembro de 2020 a 31 de março de 2021. Há pouca diversidade étnica entre os voluntários que participam dos testes clínicos divulgados pela The Lancet e visto por especialistas como um ponto fraco da vacina. De todos os voluntários que tomam as 2 doses de Sputnik, 14.741, 98,% eram brancos, 217, 1,5% asiáticos e apenas 6 pessoas, 0,1% de outras etnias são especificadas. Até onde? Não. Há pouca diversidade étnica entre os voluntários que participam dos testes clínicos, divulgados pela Telesc. É visto por especialistas como um ponto fraco da vacina. De todos os voluntários que tomaram as 2 doses da Sputnik, 14.741, 98,% eram brancos, 217, 1,5% asiáticos e apenas 6 pessoas, 0,1% de outras étnicas são especializadas. Aqui no Brasil, a União Química fez a transferência de tecnologia para produzir a Sputnik V no Brasil, com o Fundo Russo de Investimento, que detém a patente com o Instituto de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, que desenvolveu a vacina ainda em 2020, depois de visitar as fábricas da Rússia e treinar os funcionários. Sendo as vacinas importantes tecnologias no combate à pandemia, a Sputnik V foi a primeira vacina contra a Covid-19 a ser registrada no mundo, ainda em 2020, trazendo esperança para a população mundial. Obrigado! Nossa equipe falará sobre a vacina Johnson e é formada por Lorenzo, Paulo Octávio, Maria Joana, Miguel e Juscelino. Nossa equipe falará um pouco acerca da tecnologia imunizante em vacina anti-Covid, desenvolvida pelo laboratório belga Janssen. Braço farmacêutico da Johnson & Johnson é a única administrada em uma dose. O imunizante apresenta 69,9% de eficácia para proteger contra casos leves e moderados e 76,7% para casos graves. No caso da vacina Johnson, foi verificado que com apenas uma dose, ela já atingia a eficácia necessária para a sua aprovação de uso, que é no mínimo 50%, de acordo com as recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde.
Falando sobre a eficácia, embora seja inferior às taxas das vacinas Pfizer ou Moderna, deve-se observar que os ensaios clínicos da vacina Johnson & Johnson ocorreram em diferentes contextos globalmente, em regiões onde as variantes eram mais prevalentes, além de ser durante uma época de aumento significativo nos casos Covid-19. E quanto tempo ela protege a pessoa? A proteção com a vacina Covid-19 Johnson começa a cerca de 14 dias após a vacinação, mas atualmente não se sabe por quanto tempo a proteção continua. As pessoas vacinadas nos ensaios clínicos continuarão a ser acompanhadas por 2 anos para entender quanto dura essa proteção. As vacinas são importantes tecnologias desenvolvidas pelos laboratórios científicos. Dessa forma, podemos nos imunizar e viver com mais segurança. A vacina da Janssen recebeu autorização de uso no país pela Anvisa no dia 31 de janeiro e foi comprada pelo Ministério da Saúde no mês de março e é mais uma aposta segura para a imunização da população contra o novo coronavírus. Obrigado.